Estamos começando mais um episódio do Patrono Podcast, nosso podcast da Advocacia Amazonense, e hoje eu vou falar com uma personalidade do mundo jurídico, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, ex-coordenador do Sistema Penitenciário. Coronel Vinícius, obrigado pela oportunidade de eu conversar com o senhor. Pô, Kennedy, uma honra estar aqui com o teu público, bater esse papo aqui sobre esse tema que é tão relevante também para a sociedade, que é a segurança pública, né? E num momento tão sensível que nós estamos agora, né? Estamos passando por um momento bem sensível. Coronel, eu fiquei muito feliz, acho que foi estava até conversando com a sua assessoria, no sábado, domingo, eu estava vendo ali a internet, procurando notícia e vi que o senhor lançou um livro, né, na área do tema que nós vamos conversar. Fiz uma pesquisa com personalidades do mundo jurídico, do mundo de segurança pública, para eu poder fazer esse episódio e acabei chegando no senhor. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui comigo. Perfeito. Mas hoje nós vamos tratar de um tema que saiu um pouco da segurança pública e entrou no centro da política, da diplomacia, da economia e da geopolítica. A gente sabe que houve uma decisão do governo americano de classificar, né, a questão do PCC e dessas organizações criminosas na questão de grupos terroristas, e isso tem um impacto, né? Uhum. É uma questão que foge, apesar do direito internacional preservar a soberania, mas essa soberania tem um limite e essa decisão acaba que tem impacto aqui no Brasil. Então, a pergunta é, o que o senhor pensa sobre essa classificação? O senhor é a favor dessa classificação? Eu digo isso porque, se a gente for olhar para a letra fria da lei, ela fala que existe a organização criminosa e existe o grupo terrorismo, no qual, na letra fria da lei, tem que ter alguns requisitos a mais para que fosse enquadrado nessa questão de grupo terrorista. Mas a nação é soberana, né? O Brasil tem a soberania, Estados Unidos tem a soberania, e dentro dessas soberanias, um país resolveu classificar dessa forma, e isso tem impactos, né? Esses impactos na questão de banco, na questão de empresas que têm relação comercial com esses grupos. E eu queria ouvir o senhor, o que o senhor achou dessa classificação? Eu achei perfeita. Eu vou te explicar passo a passo o nosso entendimento com relação a isso. Vamos primeiro começar com a questão da classificação do terrorismo, né? O terrorismo, então, ele se denomina, quando você falou da letra fria da lei que o Brasil adota. E aí é uma questão da falta de nós atualizarmos a nossa legislação, porque quando você tem a falta da própria soberania no país, uma vez que já tem estudos apontando pelo próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que em torno de 50 milhões de brasileiros vivem em regiões que são dominadas por organizações criminosas, mas dominadas do ponto de vista de controle territorial. Essa é uma realidade que nós não vivemos no Amazonas ainda. E eu digo ainda porque nós temos que atentar para o crescimento dessas organizações no Brasil inteiro. O PCC, surgido em São Paulo, e o Comando Vermelho, surgido no Rio, deveriam ter sido combatidos de maneira mais forte lá no seu nascedouro, para não chegar a ponto tal de uma nação classificá-los como terroristas. Mas voltando ao ponto, eles dominam territórios, eles impõem o terror, eles impõem regras próprias, leis próprias, eles chegam ao ponto de, em tribunais próprios, condenarem pessoas à pena de morte, que da mesma forma, teoricamente, não existiria no Brasil. Então, eles impõem o terror. Vou te dar um exemplo aqui da nossa região, Amazônia, Amazonas especificamente. Nós, por mais de dezenas de vezes, nossos profissionais têm enfrentado nos nossos rios, combatendo contra esses narcoterroristas, com a utilização de ponto .50, de fuzil 762, de lança-granadas. E isso não é apenas para passar simplesmente a droga. Eles vêm impondo o terror ao longo de todo esse trajeto. Então, assim, do ponto de vista técnico, eu não tenho dúvida alguma que são terroristas. Na letra da lei no Brasil, tem outros itens que os colocam que, teoricamente, não seriam, mas na prática do dia a dia são terroristas. E a classificação americana era muito importante, porque alguns estão dizendo, agora os Estados Unidos vai invadir o Brasil. Vamos pegar um pouco da história recente, 2025, por exemplo, os Estados Unidos classificou organizações criminosas como terrorista no México, e o outro país foi El Salvador. Não foi El Salvador, foi México, e tem um segundo país que me falou agora o nome à memória. E não invadiu esses países. Não invadiu. Agora, o que eles fizeram?
Eles detectaram bancos que estavam fazendo transações financeiras para estas organizações. E esses bancos foram sancionados. Tem um banco no México, inclusive, que eu estava pesquisando ontem, que chegou a ser liquidado. Um segundo está em liquidação. Mas comprovadamente estavam fazendo lavagem de dinheiro para a organização criminosa. O que nós percebemos aqui no Brasil é um pânico do sistema financeiro. Agora, por que esse pânico? Porque é simples. Os Estados Unidos eles vão entregar uma lista para esses bancos dizendo não façam negócio com tais CPFs ou com tais CNPJs, porque esses CPFs ou esses CNPJs estão fazendo lavagem de dinheiro em território americano. Esse é o grande ponto. O que eles estão protegendo é a nação americana. E nada mais justo, uma vez que empresas americanas que atuam também no Brasil ou brasileiras que atuam nos Estados Unidos e estando lá tem que seguir a lei americana, precisam seguir as suas regras dentro dos Estados Unidos. E quando ele sanciona no sistema SWIFT, que vai atingir esse banco muito fortemente. Então a gente vê que o pânico maior é das instituições financeiras. Agora, simples isso, não há muito mistério. Basta eles colocarem um compliance mais forte, basta eles monitorarem isso mais fortemente e que não vai ter problema nenhum. A questão é, eles não querem gastar dinheiro com isso. Esse é o grande ponto. A questão é que os bancos não querem gastar e aí fica esse conflito de interesse. Coronel, parece que no Brasil, quando existe uma pauta importante, ela é dividida na polarização. Vou explicar para o senhor como é que eu penso com relação a isso. Pois não. Quando surgiu essa declaração, o Lula, a esquerda, ela disse o seguinte, olha, é melhor preservar a soberania do país. Ele foi para esse lado da soberania. Sim. E a esquerda, ela foi para o lado da soberania do povo, a soberania do cidadão. Desculpa, a direita foi para a soberania do cidadão. De certa forma, isso arrefeceu um pouco a questão do Flávio Bolsonaro lá no Banco Master, né? Na semana anterior, a gente vinha aí o Brasil todo dividido, essa questão da polarização, falando sobre a questão do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Então, essa questão dessa classificação, ela arrefeceu mais essa situação, né? Foram pegando em pautas. Se você observar, a esquerda ela ganhou muito com essa questão da taxação. Houve a impopularidade do Lula, que estava em 10%, ela caiu para 5%, quando o Lula endureceu com os Estados Unidos naquela questão. Mas a política ela é feita de decisões, né? Essas decisões em falar uma coisa ou falar outra acaba levantando a popularidade ou diminuindo a popularidade. Eu assistindo esse cenário todo, a minha opinião é de que o presidente Lula ele perdeu uma grande oportunidade de colaborar, porque a gente está falando de isso é da segurança pública. O senhor chega para mim para fazer uma abordagem, o que o cidadão tem que fazer? Colaborar. Eu não posso, naquele primeiro momento, o senhor está armado ali, o senhor está com a sua equipe, e eu não posso dizer, não, eu sou gente de bem, o senhor não pode dar o baculejo aqui em mim, né? Traduzindo para a linguagem popular. Então o Lula deveria ter dito assim, na minha opinião, tá? Sim. Olha, eu vou colaborar, o que precisa? Porque nós queremos as mesmas coisas. Perfeito. Então, quando ele fala que ele joga para o lado da soberania, ele toma essa decisão, a pergunta que eu queria fazer para o senhor, no seu ponto de vista, por que o senhor acha que a esquerda tem interesse nessa dita proteção desses grupos? Se o senhor acha que isso acontece, né? Porque a direita está dizendo, precisamos dessa classificação, a gente precisa de investigar, a gente precisa, nesse primeiro momento, tirar a soberania popular, deixar em segundo plano e avançar na soberania do povo, porque o cidadão ele precisa naquele momento ali de amparo, ele, como o senhor falou, ele está com terror, eles têm lei própria, eles têm tribunais próprios. O que o senhor acha, no seu ponto de vista, a esquerda protege esse tipo de organização? Eu vou te fazer uma pergunta que tu vais lembrar muito claramente do que acontecia mais ou menos há 15, 20 anos atrás, quando muito superficialmente começou-se a falar em Foro de São Paulo. O que a imprensa falava naquele momento sobre Foro de São Paulo? Isso não existe. Isso é invenção. O Lula ria. Isso é besteira. Hoje o Foro de São Paulo é tido como verdade, já comprovado, não tem mais como dizer que não existe. E o que manteve a existência do Foro de São Paulo ao longo desses anos? Isso está documentado.
de uma aproximação incrível de Farc, uma aproximação incrível de organizações criminosas, quando, por exemplo, o próprio Marcola fala, e gravado isso, que tinha diálogo cabuloso com o PT. Então, infelizmente, isso é uma realidade. E a gente vê isso na prática. Como você bem falou, por que não houve uma fala distinta do governo federal e falou, então vamos colaborar? Você quer ver uma coisa? Se o óbvio, é o óbvio para todos nós que se nós perseguirmos o dinheiro, eu acabo com a organização, concorda que isso é óbvio? Então vamos lá. Por que até hoje o governo federal não propôs um hub de inteligência onde eu colocasse no mesmo ambiente, não é colaboração, é um hub, onde eu tenha o COAF, a Polícia Federal, as polícias civis dos estados, para de maneira inteligente eu perseguir o dinheiro? Não seria mais racional? E assim chegaria no resultado, né? Assim chegaria num resultado prático. Todas as vezes que você tem uma investigação, por exemplo, como essa que agora surgiu a Deolane, o Brasil fica esperançoso de que os próximos passos serão dados. E daqui a pouco, tudo vai por água abaixo. Casos como, por exemplo, você teve aí liberação de grandes líderes do PCC, pelo próprio STJ, pelo próprio STF. Então, existe uma infraestrutura muito maior, que o que nos dá a perceber, pelo óbvio que é que não há interesse. Vamos trazer para a nossa realidade Amazonas. Nós temos uma fronteira de praticamente 3.800 quilômetros, né? Entre florestas, rios, quem é daqui conhece muito bem, quem é de fora do estado, fique sabendo que a nossa fronteira é maior do que a fronteira Estados Unidos-México. Só que lá a fronteira é seca, aqui entre florestas. Você acha que realmente apenas a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Amazonas vão conseguir conter a entrada de drogas no país? A responsabilidade da entrada de drogas nas nossas fronteiras é federal. E aí você pergunta, quantos policiais federais tem em Tabatinga? Talvez não chegue a 30. Um dia desses nós vimos o Lula comemorando a inclusão de 1.000 policiais na Polícia Federal. É brincadeira. Um país do tamanho do nosso. 1.000 deveria ter só no Amazonas, para conter essa fronteira. Vamos mais a fundo? O Exército. Quem conhece aqui, vai lá em Tabatinga para ver. 1.200, 1.500 homens jogando bola. E aqui eu não estou desmerecendo o Exército. Eu estou dizendo que o Exército deveria estar combatendo a entrada de drogas na nossa fronteira. E se não faz é porque não tem ordem. E essa questão da ordem tem um ponto a ser refletido. O Exército não precisa de GLO para atuar nos 150 quilômetros de fronteira, porque eles têm poder de polícia. Então, nessa hora, ele tem responsabilidade direta. Tanto o Exército, quanto a Marinha, quanto as Forças Armadas. E nós não vemos um tipo de atuação. Quem tem feito esse trabalho são as forças estaduais. Pegue os números. Ano passado, 46 toneladas. Ano retrasado, 43. Então, em pouco mais de 2 anos, foram mais de 110 toneladas de drogas apreendidas ali na fronteira, pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. E o Exército? Praticamente nada. Então, é um absurdo. É um absurdo que só vire retórica. Há 3 anos atrás, surgiu um programa chamado AMAS, Amazônia e Soberania, lançado no primeiro ano do governo Lula, da 3ª edição Lula. Agora nós vamos resolver o problema da Amazônia, vamos resolver com um programa aqui, um investimento, tudo mais. O que aconteceu? Nada. Criou-se um centro de cooperação aqui no estado do Amazonas, que inclusive agora novamente me vem o Lula aqui dizer pela 2ª vez que agora tem um plano para resolver. E agora ele coloca, pasmem, 10 bilhões, aliás, 11 bilhões para poder resolver o problema da segurança na fronteira da Amazônia. 1 bilhão em investimento do governo federal e 10 milhões, pasme, fundo que o Estado tem que fazer empréstimo. Que está de brincadeira. Nós vamos ter que pagar o projeto do governo federal? Então não tem consistência, a gente não vê nada prático. Nós não vemos uma sequência de ações que enfrente verdadeiramente o crime. E aí, quando vem uma nação e fala, não, enquanto o problema era seu, meu amigo, está tudo certo. Agora o teu problema está entrando no meu quintal. No meu quintal não vai entrar. E aí fica, não, porque o meu bandido preferido não vai tocar a mão no meu bandido. Meu bandido, bandido dele. Porque o povo não aguenta mais. O povo não quer, o povo quer solução. E não tem nada sendo feito pelo governo federal
que nós possamos olhar e falar, agora vai andar, agora tem... Não. São ações que há 3 anos atrás era o AMAS, vai salvar a Amazônia. Agora, de novo, a mesma conversinha. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. E aí, quando vem uma pancada dessa, chora. Na opinião do senhor, essa política da esquerda é uma forma de não perder o voto desse pessoal ligado às organizações? Não tenho a menor dúvida disso. É uma forma de controle, é uma forma de saber que as organizações estão e têm um trabalho intenso político. Veja, isso faz parte da construção marxista. Todas as vezes você tem um braço armado dentro. Vamos pegar aqui a Venezuela. Criaram ali todo um arcabouço de pessoas armadas pelo Estado para defender a causa, mas o cidadão não tinha direito à arma. No Brasil, são as organizações criminosas. Veja vários vídeos onde cidadão de bem foi morto. Agora, essa semana ainda, apareceu um vídeo de pessoas sendo mortas e o cara gritando, aqui é L, aqui é Lula. Pelo amor de Deus. Eu, como governante, teria vergonha de ter o meu nome associado ao crime. E nós vemos isso há anos acontecendo. Agora, na última eleição, os presídios no Brasil comemoraram a eleição do Lula. Comemoraram. Tem algo de errado nisso. Não pode ser normal e nós normalizamos isso. Só que tem um detalhe. Quando você não vive a realidade da favela, das regiões que são dominadas, e aí agora deram o nome bonitinho, né? Que são as comunidades. Que comunidade nada. Que comunidade nada. Aquilo lá é um território dominado pelo crime. E não tem que normalizar, nós não temos que glamourizar o crime, como vem sendo feito ao longo dos anos. E o engraçado, quando é do lado da esquerda, pode tudo. Ao mesmo tempo que tem uma dinâmica de temos de proteger as mulheres, vira cultura você ter o funk normalizando a banalização do corpo da mulher. Porque o trem pode tudo, porque a mulher é elemento que pode ser usada literalmente nas letras do funk, é isso que acontece. Mas quando vem se falar na defesa da mulher, não, mas isso é cultura. É 2 pesos, 2 medidas que não fecha a conta. Infelizmente, essa é a realidade. Coronel, existe não vou falar sobre a esquerda está divulgando, a direita, no caso, a questão vai existir uma invasão dos Estados Unidos aqui. E a gente sabe que, pelo menos num primeiro momento, a questão é como você falou, né? Vai ter um protocolo onde o Brasil vai dizer se aceita ou não alguns termos que eles vão colocar, tipo empresas que estão envolvidas com transportes, né? Eles vão mapear, ou já devem ter mapeado, um monte de fintech, de empresas que estão ligadas a esse grupo, porque eles investem não só na questão do... Só um pouquinho. Pois não. Eles investem não só na questão do ilícito, mas também eles constroem empresa de fachada. O senhor acha que vai existir essa invasão propriamente dita, ou será nessa questão de como foi em outros países que não houve essa... Não vai ter invasão. O americano não vai se meter aqui para resolver o nosso problema. Quem tem que resolver o problema do brasileiro somos nós. O que eles vão fazer é um trabalho muito forte de inteligência, um trabalho muito forte mapeando o fluxo financeiro e verificando se esse fluxo está entrando nos Estados Unidos. Tem uma história que nós temos que recordar, que ela é recente. Se nós lembrarmos do caso Escobar, por exemplo, que hoje é série, virou história, o Escobar, na hora que o americano, e ali o presidente era o Reagan, quando ele verifica que estava sendo drenado o dinheiro americano para as organizações criminosas, naquele momento na Colômbia, ele falou, opa, aqui deu. E aí começa toda uma ação da DEA, começa toda uma ação para não só desestruturar, não só prender e matar, como mataram, mas desestruturar os cartéis ali na Colômbia. Em algum momento conseguiu-se evoluir, eu acho que a Colômbia regrediu novamente, né? Tinha avançado bastante, mas deu passos atrás agora, mas o americano foi ali com o objetivo, claro, de acabar com os cartéis para enfraquecer a saída de ativos dos Estados Unidos. Todas as vezes que você tem uma probabilidade de mexer no dólar, de mexer na economia americana, por óbvio, o governo americano vai proteger o seu povo. Então, o que eles vão fazer é uma ação estritamente de inteligência e financeira. Não há interesse nenhum do americano pisar e querer entrar numa favela brasileira. O que ele vai ganhar com isso? Não faz sentido. O senhor acha que essa questão da soberania, voltando aqui,
A esquerda falando que a soberania do Brasil tem que ser respeitada, a direita falando que é a soberania do cidadão. Você acha que essa narrativa encontra um cunho político? As pessoas abraçam essas polarizações, essa causa para traduzir isso na política? Pois é, e enquanto a gente tem essa polarização, muitas das vezes o fator técnico ele passa desapercebido. Esse é um problema sério, né? Nós temos que, conforme eu falei aqui, o problema do brasileiro é nosso. Nós temos, por exemplo, problemas sérios na legislação. A gente não consegue manter traficante preso muito tempo no país. A gente não consegue ter leis mais fortes para manter, por exemplo, quem faz lavagem de dinheiro preso muito tempo. Será que a Deolane vai ficar muito tempo presa? É uma pergunta. Duvido. Pelo andar da carruagem, daqui a pouco a Deolane está na rua. E o brasileiro continua glamourizando esse tipo de criminoso. O funk foi totalmente tomado, foi, como é que eu vou te falar, sequestrado para ser um braço de cultura do crime organizado. Isso já está sendo comprovado agora na prática. Então, nós precisamos realmente entender que, na hora de resolver o nosso problema, somos nós. E, infelizmente, a gente vê, muitas das vezes, gente da direita se apropriando de pautas sem fundamento técnico, sem buscar conhecimento mais profundo para buscar a solução do problema. E esse é um problema sério. E, da mesma forma, a esquerda protegendo o bandido para que as coisas não avancem. Precisa sentar e buscar solução real, legislação real, ações reais que possam mudar a realidade do país. Infelizmente, muitas das vezes, a gente tem visto muito oba-oba de internet, mas pouca coisa prática. O senhor atuando nessa questão da segurança pública no estado do Amazonas, né, utilizando aí dos cargos os maiores cargos que o senhor pôde trilhar aí nessa questão, como que o senhor classifica a atuação desses grupos aqui na cidade e na Amazônia? São fortes. A atuação deles aqui, inclusive a gente conta isso no livro, como é que o nome do livro que nós até passar para o teu público aqui, Nas Sombras das Florestas, histórias não contadas sobre facções e o crime organizado na Amazônia. A gente conta justamente como é que eles chegaram, tanto no estado do Pará quanto no estado do Amazonas, e como eles foram ganhando território. Essa tomada de território ela tem um objetivo clássico, que era justamente ter o controle da Rota dos Solimões, que é um veio importante de abastecimento de drogas, tanto no Brasil como para a Europa. Passa aqui no nosso estado. E o que nós sempre dissemos era o óbvio. Aqui, quando surgiu a FDN, o estado do Amazonas trabalhou forte e conseguiu desestabilizar a FDN. Por que não fizeram a mesma coisa no Rio de Janeiro? Por que não fizeram a mesma coisa em São Paulo? Então, existe um erro e quem comandava esses estados do ponto de vista político ao longo desses anos? Então, houve uma conivência, sim, do Brasil para não só não combater de maneira eficiente, mas propiciar que eles avançassem Brasil afora. Hoje, o Brasil inteiro está tomado por organização criminosa. E nascida no Rio e nascida em São Paulo. Agora, a pergunta clássica, né? Dá para o Amazonas acabar com o Comando Vermelho e com o PCC aqui dentro? Não. Não dá. Porque aí tem justamente, né, a distinção do que é facção para o que é organização criminosa. A facção ela é tida pelo clássico, né, de você ter ali símbolos, legislação própria, grupos que se identificam entre si como fazendo parte do mesmo, digamos, time. Isso é facção. Tatuagens, isso vai identificando esse corpo de pessoas que passa a pertencer, a ter essa sensação de pertencimento. A organização criminosa é muito maior. Ela já tem toda uma questão de lavagem de dinheiro, de ocultação de recursos, de cooptação de entes públicos, de infiltração em estruturas do Estado, de atuações extraterritoriais, internacionais, inclusive. Então, é muito mais dinâmica, é muito mais pesada. E você acabar com uma organização criminosa requer muito querer do Brasil, muito querer do Estado e cortar na carne. Então, é muito mais complexo acabar com uma organização criminosa. E pior, quando você classifica essas organizações, o que levou a isso é a comprovação, e aí eu te garanto que isso é fato, porque eu vi documentação pertinente a isso, onde essas organizações financiaram e financiam o terror no mundo, como Hezbollah, como Hamas. Então, eles são centros de captação financeira para financiar, inclusive, ações terroristas do Hamas e do Hezbollah. Então, você entende que a coisa é muito mais complexa.
O senhor acredita que essa classificação vai atingir empresas como agro, empresas que não tem nada a ver com a história do... Não acredito. Não acredito. Acho que o cidadão de bem não tem nada a temer, as empresas do Brasil que trabalham corretamente não tem nada a temer. Quem vai ter que temer são fintechs que fazem essa lavagem, são bancos que fazem essa lavagem. Por exemplo, o que dizem, pelo menos a imprensa tem dito, é que boa parte do que vai sair depois, que a investigação está levando para isso, que parte do dinheiro do Master vinha do terrorismo, né? E que fazia essa lavagem. Vamos esperar o avanço dessa investigação. Então, bancos como Master, fintechs, esses sim têm a temer. E empresas que tenham, como agora saiu de transporte, que eram ligadas diretamente à lavagem de dinheiro, postos de gasolina, enfim, quem faz essa lavagem, esses sim têm a temer. Quem trabalha direito não há por que ter medo de nada. O senhor acredita que essa dita intervenção, ela pode chegar a modificar o resultado da eleição no Brasil? Não acredito. Não acredito. Da mesma forma que nós tivemos ali no governo anterior, o que dizem que teve uma interferência do Biden, de alguma forma sim, pelo USAID, né? Temos aí provas que foi colocado dinheiro aqui dentro do Brasil, mas não acredito que o governo Trump vai colocar dinheiro ou vai fazer uma interferência como foi feita pelo governo Biden aqui no país, não. Quando o senhor fala que segue o dinheiro, você vai achar a questão das interferências e dessa questão do terrorismo aí. Como que se dá essa questão de seguir o dinheiro nesse sentido? Em que aspecto Da investigação. Bem, é simples. Quando você pega, por exemplo, no caso do Hezbollah, tá? Você tem mapeado, as agências de inteligência têm mapeado como é feita a venda de drogas, principalmente a entrada de drogas vinda pelo Paraguai, mais especialmente naquela rota caipira, e recursos desta rede abastece dali o Hezbollah. Então, aquele é um grande centro através de comerciantes que são criados naquela região, colocam-se comerciantes e, a partir dessas empresas, eles captam esse dinheiro e abastecem o terror. Então, quando você começa a mapear isso, você vê claramente a conexão que existe entre o poder do narcotráfico com o terrorismo e esses grupos financiando políticos. Porque é importante ter o braço político. E daí eles começam a cooptar políticos, juízes, policiais. Eles se infiltram verdadeiramente no Estado. Então, esse mapear do dinheiro, ele vai dar esse raio-x e poder desmontar por dentro toda essa cadeia do crime. O senhor acha que existe uma disparidade entre o que a inteligência do governo sabe e o que é executado para acabar com a organização terrorista? Por exemplo, sendo mais específico aqui, o senhor falou agora que tem mapeado a questão dos comerciantes. Esse mapeamento ele não se traduz necessariamente em ação para acabar com isso ou fica no campo da informação? Eu penso que a Polícia Federal ela não tem uma estrutura necessária no ponto de vista de pessoal para poder avançar mais. A Polícia Federal tem um efetivo muito pequeno e deveria ser muito mais ampliado para ter grupos especializados nesse sentido. Nós sabemos que existem esses relatórios, mas muitas das vezes a gente fala de não ter braço, né? A Polícia Federal não tem gente suficiente. Então, daí a importância da cooperação internacional para que a gente possa avançar em pautas tão importantes como essa. Eu estava dando uma olhada no noticiário ontem para falar com o senhor aqui. Eu vi que o governo americano noticiou que tem 12 estados americanos com o PCC e o Comando Vermelho já infiltrado. Eu acompanhei essa matéria também. E o impacto disso, o que o senhor acha, né? Os Estados Unidos vai vir com tudo para cima. Vai vir com tudo, não tem a menor dúvida disso. E independente do governo, seja de direita, seja de esquerda, se não colaborar, vai ser independente. Eles vão fazer o trabalho deles porque eles não vão deixar o país deles afundar com uma infiltração tão forte como está acontecendo por essas organizações. Não vai deixar. A gente vê nas operações que o senhor praticava, né, que o senhor estava atuando lá no governo, a questão do crime, a apreensão de arma. Por que o senhor acredita que a Amazônia é importante para esse corredor aí? Porque é simples, é a questão... Quando você endurece o fechamento da Rota Caipira, eles têm que criar uma segunda alternativa. Então, a Amazônia, devido aos nossos grandes rios, devido à capilaridade desses rios, principalmente na época de cheia, fica muito mais fácil passar essa droga. A gente já
detectou droga passando aqui de submarino, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Cada submarino que passa aqui passa com 7, 10 toneladas de droga. Então é uma infraestrutura muito pesada e passar com essa droga significa um lucro astronômico para eles. Não tenha dúvida da importância da nossa região. Então requer uma atenção bem especial aqui na região devido a essa possibilidade que tem dessa rota tão forte. O senhor acha que então não é só tráfico, é uma economia criminosa mais ampla, né? É muito ampla. E aí você vai espraiando para tudo, né? Você vai ter o ouro envolvido, exploração ilegal de madeira, prostituição. E olha, é uma pena, porque você chega no interior do estado, que era um estado pacato, e você vê pela própria inanição do país, né? É o abandono do país em relação ao Amazonas. Muitas das vezes as pessoas não se apercebem da falta que faz a BR-319. Porque essa BR ela poderia trazer mais desenvolvimento para o nosso estado. Você vai no interior do estado, ou você é funcionário da prefeitura, ou trabalha num pequeno, e é pequeno comércio mesmo. A agricultura tem dificuldade de escoamento devido às distâncias, tudo é muito caro, a logística é absurdamente cara. Olha, para você patrulhar, tem estudos já, inclusive publicados no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Qualquer estado do Brasil, para você patrulhar 500 quilômetros, gasta-se em torno de R$ 278. Aqui no Amazonas, a mesma distância chega a R$ 3.600. Olha o quanto é complexo, né? Por quê? Porque lá fora você coloca combustível num carro e é fácil. Aqui é lancha. Então aqui o custo é muito mais alto para o policiamento. E nessas regiões nós vemos um IDH baixíssimo porque não tem interesse do Brasil em desenvolver a economia, em desenvolver a qualidade de vida. Logo, se torna muito mais vulnerável para captar e para cooptar jovens para serem usados nesse tráfico. Coronel, Manaus, nesse contexto que a gente está conversando, lavagem de dinheiro, organização criminosa, é apenas um centro de passagem ou existem operações em Manaus referente a isso? Existem operações em Manaus referente a isso. E se você perguntar por que vocês não conseguiram avançar tanto, nós compramos ferramentas tecnológicas para isso, mas leva um tempo de maturação. Daí eu ter falado mais cedo do quanto seria importante um centro de cooperação onde tivesse COAF, onde tivesse Polícia Federal e as forças estaduais envolvidas nisso. Nós temos, por exemplo, aqui no Amazonas, uma rede muito complexa atuando hoje no crime digital. Seja por fraude, seja por estelionato, ou seja por lavagem de dinheiro. Hoje é uma rede bastante grande e complexa atuando aqui. A Polícia Civil já começou a ter especialização nesse sentido, já está avançando nesse sentido, mas você percebe que quando a gente fala de cooperação, a coisa não acontece. Não acontece. É lindo o discurso de político de Brasília. É a coisa mais linda do mundo. Não, nós vamos criar um centro de cooperação na Amazônia e isso vai trazer um benefício para a sociedade. Quando você vai na prática, quem está na ponta é a Polícia Civil e a Polícia Militar. A Polícia Federal volta a ressaltar, por falta de efetivo. É um absurdo o que fazem com a nossa Polícia Federal no Brasil. Se fala tanto em segurança pública e faz um concurso para colocar 1.000 policiais, não dá. Então você tem que qualificar, você tem que valorizar e tem que ter gente para poder operar. O senhor acredita que essa medida, o cidadão manauara, lá do Jorge Teixeira, lá da Zona Norte, ele vai, se for implementado, ele vai sentir o efeito disso, positivo? A curto prazo, não. A curto prazo, não. Isso é uma ação que isso vai levar muito tempo para nós podermos sentir algum tipo de mudança. Está muito enraizado, eles estão são realmente organizados, infiltrados em várias áreas e não vejo a curto prazo grandes resultados. Espero, sinceramente, que um outro governo brasileiro possa abraçar essa causa e criar realmente um sistema que possa colaborar, que possa cooperar e a gente ter força política para começar a mudar esse cenário. Mas não vejo nenhuma mudança com menos de 5 a 10 anos no Brasil acontecer. O senhor sabe que existe a separação, né, das pautas que um deputado federal pode tratar, um deputado estadual. Sim. Se o senhor tivesse como um deputado estadual, por exemplo, qual plataforma o senhor iria atuar para poder ajudar esse cidadão manauara que vê tão comprimido ali na questão do crime? Pois é, então, você sabe que a legislação penal ela é toda federalizada, né? Então tudo vai se tratar em Brasília, na Câmara e no Congresso. Então você não vai ter muita coisa a ser feita por um deputado estadual. E eu vejo muito deputado estadual prometendo segurança pública de maneira vazia, não é assim que funciona.
Eu vejo de outra forma. Eu vejo que a forma como o deputado estadual pode colaborar é trazendo projetos que a gente possa gerar, por exemplo, turismo, que a gente possa fortalecer a geração de emprego e renda, que a gente possa fortalecer o empreendedorismo, que a gente possa trabalhar para trazer indústria para cá. Isso um deputado estadual pode fazer. E vai refletir lá na frente na criminalidade, né? Exatamente. Quando eu estive no sistema penitenciário, nós criamos um projeto muito importante que foi o Trabalhando da Liberdade. E a lógica dele era muito simples. Você pega um preso que estava ali encarcerado e precisava ter uma alternativa e cria-se um projeto onde você vai qualificá-lo para ele poder trabalhar. Hoje, mais de 1.800 presos trabalham no sistema penitenciário. Já passaram, dentro desse programa, mais de 10 mil presos e apenas 3%, isso tem artigos científicos já comprovando isso, voltaram a ser reinseridos no sistema penitenciário. Agora, quais são os cursos que são dados para o preso? Limpeza de ar-condicionado, hidráulica, elétrica, pedreiro, auxiliar de pedreiro. Eu costumo dizer que são cursos que nós não perguntamos quem são esses profissionais que nós estamos contratando. E tem dado resultado. Agora a pergunta que fica é, por que a gente não faz a mesma coisa com um garoto de 15, 16, 17 anos que está ainda na fase de formação? A gente vai esperar o crime cooptá-lo para dar uma qualificação para ele poder ganhar dinheiro? Então tem como movimentar a economia. Olha, eu fiz uma visita agora, não vou longe, em Balbina. Balbina tem um lago maravilhoso, um lago que potencial turístico de pesca regional gigantesco. Se você perguntar de uma pessoa aqui no Amazonas, talvez o nosso povo não tenha a dimensão de quanto a nossa pesca é forte. Só que uma pessoa que vem pescar de fora, um turista que vem pescar, você sabe muito bem disso, paga 25, 30 mil reais por 5 dias de pescaria. O amazonense não tem esse dinheiro. Agora a pergunta, nós que somos amazonenses e adoramos pescar, onde é que a gente vai pescar aqui? Nós não temos um hub de pesca. Então, imagina, Purupuru, que é aqui perto, imagina Presidente Figueiredo, através de Balbina, você fortalecer essas comunidades para ter uma pousada de qualidade, para ter restaurante de qualidade. Não é para absorver só quem está de fora, absorver o nosso povo. Não tem. O próprio Presidente Figueiredo, gente, você vai em Presidente Figueiredo, não tem nada que atraia nós que somos daqui. Você vê o Eduardo Gomes lotado todo feriado, porque o amazonense prefere comprar uma passagem antecipada a um ano antes para pagar R$ 1.500, R$ 1.400 e ir para Fortaleza, e ir para o Nordeste, e ir para o Rio de Janeiro, do que ir para o município do nosso interior, porque nós não estamos preparando o nosso interior para receber o turismo regional. E isso geraria uma economia gigantesca para a gente. Chega alguém de fora em Manaus, você vai levar para visitar a nossa cidade. O que você tem? Você tem o teatro, você tem um mirante no centro e você tem a Ponta Negra. Acabou. Se você precisar levar alguém para ver o nosso Encontro das Águas, nós não temos sequer um barco adequado para isso. Então precisa realmente de fortalecer o turismo, precisa de fortalecermos o nosso centro da cidade. Não tem uma política pública de ocupação do centro, né? E não adianta chegar ali com a operação policial, não é isso que vai resolver, é muito mais amplo. Politiza-se, aí você vem com vereador de TikTok, que não resolve nada, com grito, com lamúria, mas não tem construção de projeto que possa mudar a realidade da população. O que levou o senhor a escrever esse livro? Foi o seu conhecimento na prática? Foi. Ele surge da seguinte forma. Ele surge primeiro porque nós queríamos fazer um livro contando essa experiência do sistema penitenciário. Só que tinha uma lacuna. Toda vez que eu tentava contar a história que eu assumi em 2019, de como foi, de como nós herdamos o sistema e como os revolucionamos, nós somos o único sistema penitenciário do Brasil que tem ISO 9001. Então, é uma pauta importante. Só que tinha uma dúvida. Como é que aquelas pessoas morreram e por que morreram em 2017? E também em 2019? Por que e como morreram? Não tinha como contar essa história sem explicar como é que o crime organizado e as facções chegaram aqui. Então esse é o primeiro livro. O segundo livro nós já estamos trabalhando nele. Aí sim vai contar a dinâmica do crime, como aconteceram os crimes em 2017. Aqui o senhor vai contar como foi que começou. Como elas chegaram na Amazônia. Como elas chegaram e se implantaram. E como aqui. Elas chegaram? Bem, existe um processo em que no Brasil, isso foi um processo que aconteceu no Brasil inteiro. Quando você cria o Sistema Penitenciário Federal, você coloca as grandes lideranças nacionais de PCC e Comando Vermelho lá dentro. Um Congresso Nacional, né? Congresso Nacional. E aí os estados... Não um Congresso Nacional, mas um Congresso nacional de... De bandido, exatamente. E se nós voltarmos um pouco mais à história,
Lembre, como é que surge, por exemplo, o Comando Vermelho? Ele surge através da Falange Vermelha, lá na década de 70, onde você coloca bandidos comuns junto com presos políticos. E ali cria a Falange Vermelha, que depois se torna o Comando Vermelho. Isso já está documentado, o Caco Barcelos fez um estudo grande, tem vários autores tratando sobre isso. E o Brasil consegue cometer o segundo erro, que é a mesma coisa. Ele cria o sistema penitenciário federal e aí os estados começam a pegar os seus bandidos, como diz o Lula, e mandar para o sistema. Quando eles chegam lá, eles têm uma aula de como avançar o crime organizado no Brasil. Ou seja, um congresso deles lá, né? Eles se encontram e começam a trocar experiência. Né? Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí usa o celular, a comunicação de lá vai... Exatamente. Vão montando toda a cadeia. Vão montando. Né? E eles trouxeram a dinâmica de como se fazia, de como operava, de como fazia estatuto do crime organizado e vieram para os estados. Sabe o que eu acho que dá um bom livro também, que o senhor deve ter conhecimento para isso? É as histórias de presídio. Tipo assim, eu ouvi falar que determinado presídio ele se comunica através de uma cordinha que vai puxando o... Mas é esse que é o segundo livro, Legal. que nós estamos montando aqui do Amazonas. Quando nós assumimos, era assim o sistema aqui. Era terrível. Nós tínhamos, vou te dar um exemplo, o Compage tinha um buraco entre as celas, todas elas tinham um buraco quebrado, porque o celular transitava de fora a fora. O cheiro do presídio, que é algo que é um capítulo do livro, inclusive, era um cheiro de podre. Mas por quê? Um dos motivos, davam alimentação 5 horas da tarde, como não tinha trabalho interno, os presos não trabalhavam, ao final eles colocavam aquela comida que sobrou dentro de um saco transparente e jogavam no corredor. Aquilo ficava até o outro dia, 11 da manhã. Você imagina o odor desse ambiente. Hoje é diferente, tá? Cela hoje no Amazonas não tem mais energia, logo não tem como carregar celular. O preso, eu tinha 80% da população carcerária, a cada 3 meses, a gente tinha que comprar escabim, porque a escabiose, em todos, ele pira, né? Então, por quê? Porque eles tinham roupa própria, lavavam na mão e secavam na sombra. Claro que vai contaminar. Hoje não, hoje eles usam fardamento, tem uma farda amarela ou laranja, dependendo de onde ele está inserido, e ele vai passar por uma lavanderia que vai ser escaldada, tem a numeração dele. Então, não é mais dessa forma. A cozinha hoje, eles trabalham na cozinha, a comida já tem outra qualidade. Então, assim, foi uma mudança muito radical. As pessoas não acreditam o quanto evoluiu o sistema penitenciário do Amazonas. Hoje, quem manda verdadeiramente dentro do sistema é o Estado do Amazonas. Você não vê mais ouvir falar de rebelião, de fuga. Existe uma verdade, e eu sempre disse isso, o sistema penitenciário sempre está fadado a ter morte, fuga ou rebelião. Você vai mitigar esse risco com qualidade. É isso que tem sido feito. Mas o risco existe. Esse é o risco de qualquer sistema penitenciário no mundo. Mas nós temos hoje, por exemplo, um sistema penitenciário que tem ISO 9001. A ISO não é dada porque você tem o lindos olhos. Ela é concedida mediante, você sabe muito bem disso, um processo de aferição muito forte. Então, hoje tem ISO 9001, tanto o sistema penitenciário, quanto também deixamos a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas também com ISO 9001. Quem lê o livro ao final, qual mensagem ele vai tirar desse livro do senhor? Ele vai ter a compreensão mais ampla de como essa facção chegou, tanto a facção como o crime organizado chegaram na Amazônia, como dominaram o nosso interior e os reflexos disso para a população ribeirinha. Então isso vai ficar muito claro no livro, né? E também nós vamos apontar direções não claras, não existe fórmula mágica em segurança pública, até porque no Estado existe limitação. Mas vamos apontar a direção de como tem que ser feito o diálogo de maneira responsável para buscar solucionar isso no país, mas principalmente na nossa região. Eu acho que o ponto mais alto do livro, o César Maurício é um coronel da Polícia Militar do Pará, eu, policial daqui do Amazonas, e o Camurça também aqui do Amazonas. Eu acho que o ponto alto do livro é um livro que é escrito por amazônidas contando a nossa realidade. Porque a grande questão é que muitas das vezes quem vem de fora tenta falar por nós e não sabe das nossas dores. Eu acho que esse é o grande ponto para que pesquisadores, para que operadores do direito, operadores de segurança pública, tanto daqui da região quanto de fora, possam buscar conhecimento e possam, inclusive, fazer algo melhor. Isso aqui não é a panaceia. Segurança pública não tem a bala de prata. Nunca vai ter. Mas aí é uma colaboração importante para pesquisadores. Eu acredito que esse livro seu vai gerar uma curiosidade no pessoal para ler, né? Principalmente nessa fase, nessa segunda etapa, no segundo capítulo, segunda edição do livro. Na segunda edição, isso. Onde o senhor vai trazer casos práticos ali, histórias, né? O crime, essa questão de crime, essas histórias de crime, ela as pessoas têm curiosidade de saber sobre isso. Eu achei uma boa ideia.
interessante essa pauta. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Patrono, um projeto simples, né, voltado para a advocacia amazonense. E espero que o senhor tenha gostado aí do bate-papo. Muito obrigado pela oportunidade. A honra é toda nossa. Eu acho que é sempre importante estar conversando com a advocacia, ao que eu tenho um respeito muito grande. Inclusive, quando passei pela SEAP, nós fizemos grandes projetos junto da OAB. Só vou te dar um dado, por exemplo. Claro. Você sabia que o Amazonas foi o primeiro estado do Brasil, foi pioneiro na criação do parlamento virtual, do parlatório virtual? Na época da pandemia, nós criamos o parlatório virtual e a visita virtual aqui no sistema penitenciário. Criamos salas para advocacia em todas as unidades prisionais. Hoje o advogado ele chega lá, ele tem um atendimento diferenciado, tem um respeito muito grande pelos advogados dentro do sistema, coisa que era muito complexa antigamente. Você tinha ali uma rigidez, né? Uma rigidez e um tensionamento entre a administração estadual e os advogados, o que não pode ser. Você tem que ter o respeito total às prerrogativas, um respeito total aos advogados que labutam nessa área criminal, que é uma área tão importante para a sociedade brasileira. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e deixo o meu respeito total aos nossos advogados aqui do Amazonas e todos que trabalham dentro dessa questão tão importante que é o direito. Obrigado, coronel. Muito obrigado. Obrigado a todos.